Aí, minha gente, a partir do livro Introdução ao Estudo da Bíblia, volume 6, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos, da editora Ave Maria, a gente vai falar agora sobre o gênero literário. Bem, de acordo com Carmona, a análise anterior tem mostrado que Lucas Atos constitui um relato seguido e ordenado dos fatos acontecidos referentes a Jesus e à primeira geração cristã. Vamos lá. Qual é o motivo disso? Esse trabalho, né, esse relato, ele é destinado a confirmar a fé dos crentes. Trata-se de uma história teológica similar à obra de Marcos. Deixa eu ajeitar aqui. Trata-se de uma obra similar ao trabalho de Marcos, cujo modelo segue e desenvolve quantitativa e qualitativamente. Quantitativamente, porque acrescenta as tradições sobre Jesus contidas na primeira parte, outras sobre a igreja primitiva, e qualitativamente, porque equipara teologicamente estas àquelas, conferindo-lhes caráter de palavra de Deus que convida à salvação. Bem, qual é o gênero literário? É uma história. No prólogo, Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, Lucas mostra sua vontade de escrever com ordem um relato dos fatos acontecidos. Quer dizer, um relato de tipo histórico. É próprio da história apresentar uma sucessão de fatos em suas interrelações. Como já se observou na análise do estilo, embora o material exposto seja em sua maior parte anedótico, o autor o apresenta intimamente relacionado entre si através de diversos procedimentos. Alguns são característicos do gênero a historiografia, como indicações temporais e espaciais, sequências, causa e efeito, sumário, relatos concretos, anúncio, realização. Você pode ver isso em Lucas 4:13 e em Lucas 22:3. Anúncio da paixão e exaltação, no caso de Atos 19, versículo 21, e o relato seguinte. Paralelos entre pessoas, Jesus, Pedro, Paulo, etc. Entretanto, é uma história teológica. Com efeito, predominam nexos próprios da história religiosa, né? Então, não é para a gente esperar dessa história aquelas características de história secular, mas é uma história religiosa que mostra a Deus e seus enviados como responsáveis pela interconexão dos acontecimentos. Deus Pai é o último responsável pelos acontecimentos. Suas promessas dirigem a história e a fazem caminhar necessariamente até o cumprimento do que havia prometido. João, Jesus, a igreja e os fatos importantes, tais como a incredulidade dos judeus, aparecem como cumprimento do Antigo Testamento. Realiza seu protagonismo através do Espírito Santo, que orienta Jesus e a igreja. Por sua vez, Jesus é o grande protagonista, presente em toda a obra, conforme seu duplo estado: primeiro como profeta pelos caminhos da Palestina, depois como Senhor exaltado, que continua em ação pelo testemunho de sua igreja. Seu mandato determina a ação da igreja. Todo o livro de Atos dos Apóstolos aparece como obediência ao mandato de Jesus em Atos 1:8. Então, vamos lembrar, né? Jesus, ele caminhava entre as pessoas, ele ia aos necessitados, ele curava as pessoas, ele orientava, ele ensinava, ele libertava. O que se espera de uma igreja? Que faça o que Jesus fez, né? Por exemplo, tradicionalmente, qual é a nossa ideia? É a nossa igreja e a gente está lá, a gente quer ter uma boa mensagem,
tem que ter todas as atividades, tem que ter todas as organizações, tem que tudo funcionar direito. Eu vou quando der, né? Eu ajudo se puder, mas tudo tem que funcionar direito, né? E assim, mas não sei se dá para perceber que isso, essa compreensão institucionalizada, não foi bem o que estava idealizado por Jesus. Idealizado por Jesus era que nós fôssemos uma comunidade, e essa comunidade fizesse a ponte entre o reino e o mundo. O alvo era o quê? Olha, a gente está aqui para falar de vida, a gente está aqui para chamar você para o time de gente que experimenta a vida eterna, e não necessariamente a gente ficar num roda discutindo o preço do ventilador. Mas a gente não faz isso, não, pastor, na igreja. Aí eu não sei, eu não disse quem faz e quem não faz. Eu estou dizendo que é o seguinte: o que acontece, dadas as experiências que a gente tem por aí, geralmente é o quê? É uma questão de assim, é um lugar para a gente se reunir, e não necessariamente é uma família. Entende? Não vou muito longe, é uma coisa simples. Vamos lá. A gente, por exemplo, está com a nossa igreja numa localidade, há um clamor ali, e às vezes a gente corre risco de estar alheio a esse clamor, discutindo coisas pequenas dentro da igreja, que assim não precisava ser uma igreja para discutir determinados assuntos. Então o que está em questão aqui não é assim, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo a igreja de Jesus não faz, eu só estou dizendo que parece que houve uma desconfiguração, né? Porque parece que a igreja existe para a gente se reunir e cantar uma música legal. Tanto que na igreja que a música não é muito legal, a gente vai poucas vezes, né? Tanto que às vezes as atividades de horário nobre, elas são mais visitadas, elas são mais atendidas. Geralmente situações como ir na casa da dona de 92 anos é um negócio que a gente deixa um pouco para lá. Quando, por exemplo, ser igreja é ser corpo de Cristo. E onde o corpo de Cristo vai? É onde o corpo de Cristo iria se ele estivesse fisicamente aqui. Era para ser desse jeito. Agora vamos e venhamos. Na prática, é bem assim, essa mentalidade de assim, estamos aqui vamos procurar onde Jesus iria, o que Jesus faria, de quem Jesus trataria. Ou geralmente a questão é a gente construir o patrimônio da gente. Não que seja errado. Eu, por exemplo, gosto de ter um culto infantil, né, um berçário, alguma coisa, né, que assim, meu filho, qualquer igreja, quando ele vê aquele tapetinho colorido de borracha, ele vê a parede pintada, ele já começa a rir. Claro, isso é legal, mas muito mais importante, fala assim, velho, amor. Aí nesse caso, mas muito mais importante do que isso é a questão de que precisamos formar nessa criança o caráter de Deus. Isso tem que ser o mais importante. Por quê? Para ele, mesmo novinho, apresentar a vida eterna para os colegas na escolinha. Entende? Deveria ser o seguinte, tudo bem, é legal você ter aquela mocidade lá na frente tocando e cantando. Agora eu pergunto, vale a pena ter aquele pessoal lá na frente tocando e cantando quando se degladiam nos bastidores, quando se ofendem, quando um morde e devora o outro? Não vale a pena, é perda de tempo. Ou seja, a gente está em torno de um evento, a gente está fazendo um movimento sem deslocamento, quando de repente poderia ser melhor ter um chão de terra, uma parede sem bolso, mas aquelas pessoas celebrando a presença do Cristo ressurreto entre nós. Era para ser assim. Bota, por exemplo, uma placa, né? Vamos pensar, ponto de movimento, né? Vamos pensar, por exemplo, num pregador famoso ou num cantor famoso. Você coloca a faixa lá, vai lotar. Agora, na semana seguinte, bota a faixa lá na frente dizendo assim: Jesus estará entre nós. Faz isso. Eu não sei se vai ou não vai, só testa para ver. Uma vez eu vi um pregador falando assim, entendeu? Uma vez eu vi um pregador falando assim, pastor, rapidinho, o
Senhor curou o filho de câncer, na minha mãe é pastor. Então, nós podemos fazer um show aqui, arrastarmos em torno de 5.000 pessoas, e essas pessoas depois não irão mais embora. Elas ficaram nessa igreja. Eu falei, Jesus, essa igreja faliu. Isso aqui que o pastor virou motoqueiro. Um motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro, não. Aí, posando com as motos. Porque motoqueiro geralmente é aqueles doidos, entendeu? Ele posando com os caras dentro do antigo tempo, que é aqui em Caxias. Eu passei lá, estavam tirando tudinho. Falei, Deus, o profeta também falou comigo, ó, a igreja vai fechar. Isso tem mais ou menos uns 11 anos atrás. Ela vai fechar. Fechou. E é importante a gente lembrar que assim, não é o evento que é o problema, é a motivação. Porque, por exemplo, Deus, quando ele vai aparecer para Moisés, ele aparece como uma sarça que não se consome no fogo. Quando ele pega a atenção de Moisés, ele começa a orientar. Primeiro ele faz algo para chamar a atenção de Moisés. Não é errado você fazer alguma coisa para chamar a atenção. O problema é esse negócio que a gente faz para chamar a atenção ser o motivo da gente existir. Esse é o problema. Por exemplo, você faz um culto desses, tipo de Rádio Melodia ou de 93 FM. Vai lotar isso aqui. Vai ter gente saindo pelo ladrão. Mas o que acontece? Primeiro, conversar com o pregador sobre fazer apelo para a gente se decidir por Jesus. Ele fez o apelo, teve decisão, pegou os dados, telefone e endereço desse pessoal, perguntou se eles aceitam uma visita para compartilhar e tudo tal. A pergunta é se tem gente querendo fazer isso, porque não adianta nada você pegar, porque tem gente que cobra. Poxa, pegaram o nosso endereço, telefone, dizendo que iam lá em casa, não foram, já tem 5 anos. Tem gente que guarda, entendeu? Então, por exemplo, se você realmente está comprometido, não tem problema, você faz o culto, a casa lota, a preocupação são almas. Seja do empresário com cordão de ouro, seja daquele camarada com pé preto de terra, de ficar andando na rua. Porque a nossa preocupação é alma, não é dinheiro para o cofre da igreja. Porque quando a gente pensa assim, a gente trata um membro mais abastado não como pessoa, mas como algo que a gente usa. E assim, eu confesso, se eu sou membro endinheirado da igreja e o pessoal me trata assim porque eu sou endinheirado, eu não me sentiria feliz, não me sentiria mesmo. Por quê? Porque eu sei que as pessoas não me amam, elas me usam, é diferente. Então, assim, pode ter um crente desse endinheirado que gosta de tratamento assim, mas eu não gostaria, né? Ele é endinheirado. Aí o que acontece? Então é tão duro porque eu não venho de carro. Aí nesse caso, quem tem, deixa entendi. Né? Então, por exemplo, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber que assim, a igreja fazer o evento, maravilhoso, não tem problema nenhum. O problema é a igreja viver de evento. Fica naquilo. A igreja está parada, né? Vamos fazer um negócio para animar. Ué, peraí, gente. Jesus entre nós, entendeu? Você mastigando as escrituras, sua vida sendo transformada, seu casamento, seus filhos, sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua vida mudando. Não é suficiente para você se alegrar, não. Tem que ter bola colorida, meu Deus do céu. Tem que ter cantor famoso, Jesus. Pelo amor de Deus. Deu para entender a diferença de continuar o que Jesus começou para ser um estabelecimento de entretenimento, em que o pastor tem que servir ao gosto do freguês, em que as pessoas estão lá para cantar só no domingo de noite. Mas isso vai trazer o culto ali dentro da igreja, usar esses artefatos assim? Aí onde eu quero chegar, por exemplo, você fazer uma coisa, porque, por exemplo, trazer um cantor conhecido, gente, não é pecado. Pecado. Então acontece, eu estou falando de outra coisa aqui. Então, aí, por exemplo, em relação a isso, vamos mais além então. Já que ele falou sobre a questão do cantor que cobra, é simples. Por que a igreja não investe na prata da casa o dinheiro que gastaria com um cantor de fora? Porque às vezes uma única apresentação do irmão seria 1 ano de aula de canto para o outro irmão da igreja.
Para pagar alguma coisa para as crianças. Entende? Então, o mundo entrar na igreja tem a ver com essas coisas. Tem gente que acha que o mundo entra na igreja porque o pastor botou uma touca. Deu para entender? Eu não sou nem O que mente ninguém repara. Eu não sou nem contra cobrar. Eu sou a favor de que ele, já que ele tem um trabalho, um CD, um livro, entendeu? Que ele coloque lá uma quantidade para a igreja, seja lá a estrutura da igreja, igual agora a gente vai receber um pastor para falar sobre relacionamento, né, de casais. Ele colocou lá 20 livros para quem deu. A proposta dele é essa, para a igreja. Então, mas aí eu achei legal isso. Aí eu não sei se dá para perceber que, por exemplo, talvez alguém diga assim: poxa, mas o pastor estabelecer 20 livros e tudo tal. Aí eu pergunto: por que às vezes o pastor estabelece? Porque se depender só da igreja, ele vai, não bebe um copo d'água, volta e ninguém quer saber como ele foi e nem como ele está voltando. Da onde que ele veio? Aí a gente fala que o cantor é mercenário ou fala que o pregador é mercenário, mas a questão é que é o seguinte: se todo mundo quisesse viver o caminho da fé, seria simples. Espera aí, gente, esse irmão não come vento, ele não veste vento e ele não vem no vento. Então, espera aí, para ele estar aqui, houve algo. Que tal a gente ajudar no deslocamento? Que tal a gente ajudar, pelo menos na refeição, alguma coisa do tipo? O cara, por exemplo, ele vem de Itaguaí para cá, estou dando um exemplo. Gente, quanto é de gasolina do cara de Itaguaí para cá? E detalhe, só gasolina não, ele gasta pneu, ele gasta, tá entendendo? Por exemplo, da sua comunidade. Exatamente. Não, eu estou entendendo. Para mim, comunidade é comunidade, favela é favela. Vai. Não, é que é o seguinte: as pessoas tentam usar nomes suaves em vez de transformar a realidade. Deu para entender? É como, por exemplo, digamos, eu sou negro. Aí fica, é moreno, é não sei o que, tal. O que a gente tem que ter é respeito ao negro. Agora, a gente não tem que ter vergonha de ser negro. É como, por exemplo, não fala gordo não. Não é gordo. O que a gente tem que fazer é respeitar a pessoa e não desmerecê-la por ser gorda. Ué, o branco deixou de ser branco, meu Deus do céu? Então por que o negro vai deixar de ser negro? O magro deixou de ser magro, então por que o gordo vai deixar de ser gordo? Não fala velho. Qual o problema de ser velho? O problema é que a gente não tem respeito pelo velho e a gente não valoriza o velho, então a gente não usa a palavra velho. Agora, você sendo velho lá no Oriente é respeitado. Ninguém no Oriente vai se sentir, entende? Ninguém no Oriente vai se sentir mal por alguém usar a palavra velho, mas a gente vai se sentir mal. Por quê? Porque velho não presta, velho a gente descarta. Entende? Inclusive as comunidades que dizem levar o nome de Jesus. Então é um negócio para a gente pensar. Então eu não sei se deu para perceber que assim, era para a gente ter uma outra pegada, era para a gente ter uma outra levada, era para ser diferente, né? Porque foi isso que Jesus começou. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês não vão ser meros frequentadores de reuniões religiosas do jeito que vocês gostam, porque se vocês não gostarem, não vão. Porque isso parece o quê? Boicote de estabelecimento de entretenimento. Ou seja, eu não gostei desse evento, não vou. Aí o que o pessoal faz? Vamos mudar para a freguesia voltar. Aí eu pergunto, entende? Aí eu pergunto, por exemplo, quando a gente tem uma mentalidade desse tipo, a gente está tratando as coisas como mercado. É um cardápio. Qual é o cardápio? O pregador é o Fernando ou o pregador é o Jefferson? Entende? Não é aquela questão de a palavra vai ser pregada. A questão é se é um pregador que eu gosto ou que eu não gosto. Se tem um estilo que eu gosto ou que eu não gosto. Aí eu pergunto, é Deus? Desculpa, não é. O motivo da minha reunião é outro. O motivo não é Deus. Aí eu pergunto, o que Deus a gente vai mostrar para o mundo se o Deus que a gente adora é o Deus ao nosso gosto? Aí complica na hora de evangelizar, porque até na hora de evangelizar a gente vai ter pouca autoridade, vai ter muitas vezes alguns receios. Por quê?
Porque o Deus que a gente está falando não é o Deus, esse Deus, mas é um Deus que a gente construiu ao sabor do cliente, que se ele não nos agradar, a gente deixa ele para lá. Aí complica, né? É a questão do... O senhor falou que as igrejas às vezes criam um evento para atrair, até atrai, mas depois não cuida. É igual eu vejo muitas igrejas preocupadas em mandar missionários lá para fora, quando, se ele for olhar, em torno da igreja dele está cheio de miserável. E aí está dentro do Santa Fé. Não, e uma outra situação. Fazendo o quê? Não, O nosso irmão Carley mesmo foi agora ministrar uma mensagem em uma comunidade lá em Taquara. Ele falou: meu irmão, tem que ver o que é miséria, gente. E quanto igrejão não tem num lugar desse? E quanto igrejão não tem num lugar desse? E aí você olha e observa o seguinte: Jesus falou o quê? Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é primeiro um e depois o outro, é para fazer tudo. Não é errado mandar um missionário para a África. Agora é estranho esse cara sozinho no continente africano faz um monte de coisa, e esse cara na sua igreja é um mosca morta que não chega junto para nada. Aí eu falo: ué, só é missionário lá fora? A igreja não pode contar com ele? Então são coisas que assim a gente precisa refletir, porque senão a gente acaba trabalhando para a gente e dizendo que está trabalhando para Deus. Porque quando a gente trabalha para Deus, não tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a vontade dele. Quando entra o nosso capricho e a disputa de ego, não é para Deus, não é. Eu vai muito longe. Ontem eu fui médica e meu esposo passando pela vaca, né? E de tantos moradores de rua. E assim, às vezes a gente já está preocupado, né, em evangelizar em lugares longe, mas a gente não é um cobertor para rua. Assim, pelo menos, eu olhei ali e me senti muito. Se sente mal, né? A gente vem para a gente não faz nada. E a gente tem um teto, tem um peito, e às vezes não agradece. Então, assim, a gente tem que começar realmente aqui onde a gente está. É porque a questão é o seguinte: se Jesus estivesse fisicamente entre nós, será que ele ficaria parado discutindo a cor da parede do templo? Ou será que ele ia dar uma chamada na gente quando a gente fosse discutir esses assuntos, né? Então, continuando aqui, em relação ao gênero literário, é uma história teológica, sendo que é uma história que fala de fé. E nesse caso aqui, Jesus é o grande protagonista, presente em toda a obra, conforme seu duplo estado: primeiro como profeta pelos caminhos da Palestina, depois como o Senhor exaltado, que continua em ação pelo testemunho de sua igreja. É o Jesus de Nazaré e Jesus o Cristo, ou seja, tem aquele Cristo exaltado, o Messias ungido, aquele que veio da glória para cá e volta para ser glorificado. E tem o profeta de Nazaré que pisa naquele chão, na terra quente do deserto, né? E aí, no caso, a gente está falando aqui sobre esse duplo estado, cujo mandato determina a ação da igreja, que é todo o livro de Atos dos Apóstolos. E aí ele anuncia o que? As perseguições, e estas aparecem à comunidade. Aparece a Paulo anunciando-lhe novas dificuldades, que depois são narradas. Capítulo 9, versículo 16, capítulo 18, versículo 9, capítulo 23, versículo 11, etc. Finalmente, a abundante presença de elementos maravilhosos, milagres, anjos, tem como finalidade sublinhar a presença de Deus que dirige a história e confirma aos seus enviados. Lucas quer narrar a realização de um projeto divino que continua atuando no presente do leitor e caminha até sua plena realização no futuro. O leitor deve inserir-se nessa história, assumindo suas próprias responsabilidades e em sua própria geração, tal como fez na primeira. Então você verifica que assim, a gente lê aqui, é um estudo, é uma coisa mais técnica, não é uma pregação, mas a gente se sente provocado, desafiado a fazer alguma coisa. Então essa é a proposta de Atos. É uma proposta que não terminou,
com aquela obra inconclusiva de Atos, porque acaba meio que assim, né? Não tem aquele negócio the end, acaba sem acabar, se você reparar a narrativa de Atos, né? Jefferson já leu o livro de Atos, né, Jefferson? Inclusive estou lendo isso. Então, aí o que acontece? Era só falar assim, mas tudo bem. E aí nesse caso, era só falar assim, ó, li, né? Mas não, teve todo um Paranauê, Paraná. E aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que Lucas, ele quer falar sobre essa atuação, de modo que a gente assuma a própria responsabilidade na nossa geração, como a primeira geração fez. O Evangelho e os Atos dos Apóstolos representam o primeiro grande projeto da segunda geração cristã de autocompreender-se dentro da história da salvação, que iniciou com Israel e continua agora na igreja. Integra assim a problemática concreta da igreja num passado e num projeto de futuro, no qual se avança passo a passo e no qual cada geração tem que assumir sua própria tarefa. À luz do que foi desenvolvido, não é correto o título dado a partir da segunda metade do século II, falando sobre a prática apostólica, realizando como um gênero literário helenista que tinha por objetivo narrar as proezas dos homens eminentes, como Alexandre Magno, Aníbal e outros. Na realidade, a obra não narra os acontecimentos de todos os apóstolos, nem sequer todos os aspectos de Pedro e de Paulo. O que se quer falar é o seguinte: olha, há uma necessidade. Quem há de ir por nós? Existem judeus precisando de salvação e existem gentis precisando de salvação. E o que Jesus faria? O Espírito que estava atuando em Cristo é o Espírito que está atuando na igreja. Então, nós precisamos nos apropriar da compreensão que o Espírito do Senhor também está sobre a igreja. Ele também nos capacitou, ele também capacitou a igreja para pregar boas novas aos quebrantados. Ele também envia a igreja para quê? Para curar os quebrantados, né, de coração, para livrar os cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar que é tempo de favor de Deus, mas também, né, que vem a vingança de Deus contra a maldade. É papel da igreja também consolar os que choram, pôr sobre aqueles que estão em vigário geral uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Quantas mães que ainda não se recuperaram da perda dos seus filhos, seja para a morte violenta, seja para o tráfico. Imagina, você cria o seu filho, sapatinho, carrinho, brincadeira e tudo tal, e o seu filho agora está preso. Você passa por revista íntima, para quê? Para velar o seu filho, que é obrigado a pegar um caminho ou outro se quiser sobreviver lá dentro. Então imagina, o que você está fazendo para pregar para gente assim? Né? Então você tem uma rede social, você tem a internet para falar alguma coisa de bênção, de vida e tudo tal, e aí manda em direta para os outros, né? Então, quando a gente deveria o quê? Pôr sobre aqueles que estão ao nosso redor uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Quanta gente sofrendo. Hoje eu tive uma experiência interessante. O rapaz que foi lá cuidar do modem da minha internet. Ah, você é cristão, né? Sou. Eu não sou de me apresentar como pastor para ninguém, tá, gente? Pode me julgar. Aí nisso, nessa situação, eu conversando e tudo tal, batendo um papo com ele. Aí ele foi, abriu o coração, falou da dificuldade dele em relação a ler a Bíblia. Eu falei, cara, olha só, o feito é melhor do que o perfeito. Não espera você ter aquele tempo de ler 15 capítulos. Lê um. Ler um é melhor do que não ler nada. Orar 1 minuto é melhor do que não orar nada. Está entendendo? R$1 de oferta é melhor do que não dar nada. E detalhe, se alguém comentar alguma coisa, você conhece a sua história, as outras pessoas não conhecem. Tem gente que tem mais facilidade para cálculo, tem gente que não. Tem gente que tem mais facilidade para memorizar, tem gente que não. Tem gente que tem mais facilidade para esforço físico, tem gente que não. Então, não se compare com ninguém. Faça o seu melhor, e talvez o seu melhor seja um pouquinho, mas é melhor um pouquinho do que nada, né? Porque assim, ele estava querendo aquela força para ser aquele cara da Bíblia, e eu falei, isso é pouco a pouco.
Ninguém ganha gordurinha no abdômen da noite para o dia. E ninguém seca a barriga e fica com aquela barriga de super-herói da noite para o dia. É uma caminhada. E aí, observa bem como é que são as coisas. O cara soube que eu era cristão e quis bater um papo de fé comigo. Olha, aí quando Jesus fala que os campos estão brancos, aí vem um crente rabugento que fica dizendo que o povo tem coração duro. O povo tem coração duro ou não acredita que nós temos a vida eterna que a gente diz que tem. Porque vamos e venhamos, que vida eterna é essa que nós como crente temos, que tem tanta gente perturbada, tanta picuinha, tanta maldade na igreja? Entende? É um negócio para a gente pensar. Algo está errado. E detalhe, observa, como eu disse, e a preocupação às vezes do crente é se eu estou usando touca. Está dando para entender? E às vezes tem inveja, competição, né? Calúnia. Porque assim, a difamação, ela é verdade, mas ainda assim, se fosse o meu pai, eu não gostaria que ninguém falasse, né? Mas a calúnia consegue ser pior. Por quê? Você está inventando coisa da vida de alguém só para assassinar a reputação dessa pessoa. Aí eu pergunto, se você é filho de um crente que faz isso, você vai acreditar no Evangelho? Se você é patrão de um crente que faz isso, você vai acreditar no Evangelho? Se você é vizinho de um crente que faz isso, você vai acreditar no Evangelho? Então está na hora do crente olhar para dentro de si e assim, eu tenho que parar de ser metralhador e começar a tomar mais conta da minha vida, né? De olhar para uma situação dessa e me desafiar. Peraí, gente, os campos estão brancos, mas só que eu estou discutindo tanta coisa sem noção, né? Eu não gosto do jeito que o pastor Luiz Cláudio prega. Porque assim, eu não gostei da música que o Gilson colocou no louvor. Tu tá no mercado, infeliz? Tu tá no cinema? Tu tá fazendo crítica do Rei Leão, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus, Aí eu pergunto, enquanto isso tem gente morrendo, tem gente viciada, tem gente se prostituindo, e às vezes bem perto da gente, às vezes na família da gente. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência bastante desagradável, né? Que assim, um pastor estava passando por uma crise ministerial na igreja, e o pessoal estava decidindo, né, o que faria com o pastor, né, se mandava embora, se não mandava esse negócio todinho, fazendo reunião de casa em casa, né, reunião que não era feita para falar de Jesus, mas era feita para isso. E aí nessa situação, uma pessoa, né, que era parente bem próximo de uma dessas pessoas, estava entrando no caminho dos vícios, de droga, e compartilhando comigo. Aí eu fui para casa tão arrasado que eu pensei assim, se aquela pessoa, enquanto está tomando conta, se o pastor deve estar na igreja ou não, estivesse tomando conta daquela pessoa ali da sua casa, está dando para entender? E aí eu olhei para aquilo, sabe, e eu pensei assim, meu Deus, assim, tudo bem, o pastor de lá não era perfeito, tá, mas assim, havia um problema mais grave, tá entendendo? Imagina, eu estou com meu filho em casa, fumando maconha. Está dando para entender? E eu estou discutindo se tu prega bem. Pastor, pelo amor de Deus, gente. Os campos estão brancos, mas cadê o povo para ver isso? É como se você dissesse, Jesus te ama. E qual é a parte que você está falando para você? Eu sou a expressão desse amor? Qual é o amor que você está passando? Tá legal, Jesus me ama, mas cadê a demonstração desse amor? Aí você é contigo, você tem que crer. Não, tem que crer não. Nós temos que ser a expressão do amor de Deus. Pastor, o pastor está lá em cima, ele está vendo, os campos estão brancos, mas ninguém quer se chegar. Desculpa, tem o meu ex-vizinho, José Miguel, está assim, manda um salve. Salve! Vai, olha só. O pastor está lá em cima, mas ele está olhando para a igreja, ele está sabendo que ele está botando as mãos na nada, não. Quando tem outros que criticam, quando ele nomeia ou levanta alguém, criticam. Por quê? Mas não são capazes de fazer o que aquele cara faz. Está dando para entender? O pastor de cima está vendo, não adianta não, rapaz. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente, né, precisa... Está diferente o relógio? Mas pode... Na realidade, pastor, é o seguinte: o povo está vivendo igual o tempo de Sodoma. Triste, né? Não se preocupam com nada. A prostituição acontecendo ao lado, até mesmo dentro de casa.
roubo, Mas é. homicídio de pessoas. É incrível isso, né? E aí, e se reúne para coisa que não tem nada a ver. Tinha um pastor, eu congregava com ele, que ele convocou as igrejas para poder fazer evangelismo, tudo de Caxias. Aí, vamos fazer evangelismo, distribuir folheto. Aí ele passou por uma situação que ali no centro de Caxias tinha um cara que estava sentado do lado de uma lixeira. O pessoal passou, distribuiu folheto, e ele virou para esse rapaz e falou assim: você está nessa vida aí hoje, mas Jesus te ama. O rapaz respondeu. Aí o rapaz olhou para a cara dele e disse assim: vem cá, sai daqui. Você tem certeza que Jesus me ama? Jesus te ama, eu também, você me ama. Então vamos fazer o seguinte: divide comigo essa comida aqui. O cara estava perdendo o chão, estava estragado. Aí ele tomou aquele impacto, Inesperado. assim, não esperado. Aí o cara olhou para a cara dele e falou para ele assim: quando você falar que ama alguém, agora não. Que é fácil, igual você, passa vários todo dia por mim, mas nenhum deles agora sentado do lado. Eita. E divide comigo. Você estava do lado do cara? Não, estava do outro lado. Ele te contou depois. Aí depois ele reuniu a igreja e passou isso para a igreja. Mas não teve diferença, porque continuou no mesmo. Sabe, é muito fácil a gente sair para evangelizar, para poder falar da mão de Deus. E Falar que Jesus salvou por ele também, mas calma aí. Parou para analisar a situação que ele está? Qual foi o momento que você se disponibilizou de, antes de falar, você ser um ser humano e tentar ajudar? E aí eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: é justamente essa consciência que gera o quebrantamento. Quando a gente tem essa consciência, aí a gente fala assim: eu tenho que descer do salto, eu tenho que brigar por aquilo que realmente importa, entende? E valorizar. Agora, quando a gente está assim na viagem, né, está no mundo maravilhoso de Bob, a gente se acha o melhor crente do mundo, acha que ninguém na igreja é crente igual a gente tem todas as soluções para o problema de todas as pessoas e diz que é humilde, mas não é humilde. Quando a gente toma um tapa desse, né, de alguém mostrando para a gente que a gente não é amoroso como a gente pensa que é, e a gente vai, opa, esse sou eu, isso de alguma forma já deve contribuir para quê? Opa, vou descer do salto. E o descer do salto é o começo para uma mudança. Agora, para isso tem que assumir, e assumir dói. Todo marido, né, ele quer ter aquela ideia de que ele é o melhor marido do mundo. Toda esposa quer ter a ideia de que é a melhor esposa do mundo. Todo filho quer ter a ideia de que ele é o melhor filho do mundo. E é isso que ele conta para os outros, né? Ah, porque meus pais, não sei o que, não sei o que, mas tá, o que você fez? Não, eu só fiz isso, entendeu? O pai é que é brabo, a mãe é que fala demais, mas e você? Não, eu só fiz isso, entendeu? Entende? Aquele negócio assim, não, a minha mulher olha, tá, mas e você, fulano? Não, eu sou muito fácil de lidar, pastor. Eu sou um cara tranquilo. Mas é porque fulano de tal. Deu para entender? Quando isso acontece, gente, ninguém muda. Ninguém muda. Aí eu lembro, Provérbios 21, versículo 2. Ao homem, seu caminho reto lhe parece. E aí, nesse caso, para a gente fechar aqui e ir para o nosso intervalo, a gente vai observar aqui, né, que o modelo a ser imitado, né, nos últimos anos tem se dado atenção especial ao modelo literário que Lucas imita ao escrever sua obra, dividindo-se os pareceres entre a tradição bíblica e helenista. Alguns dão atenção especial à tradição judaica, na realidade a história veterotestamentária,
especialmente deuteronômica, a literatura helenista intertestamentária, como segundo Macabeus. Nessa linha, situa-se alguns autores. Uma postura especial uma postura especial é sustentada por um autor para quem o Lucas compõe um midrash, fruto da reelaboração do Antigo Testamento, de Marcos e de Mateus, com técnicas midráshicas em função de seus objetivos teológicos. O midrash era um jeito de se fazer, grosso modo aqui, se fazer uma releitura do texto do Antigo Testamento. Então, por exemplo, em Efésios fala que o Senhor levou cativo o cativeiro, né, e distribuiu dons aos homens. Isso é uma paráfrase do Salmo que fala que o Senhor levou cativo o cativeiro e trouxe dons dos homens. Então, o que acontece? Ele pegou um texto do Antigo Testamento e fez uma releitura desse texto. Então, o Midrash, grosso modo falando, era mais ou menos isso. E aí, aqui há uma linha que pensa sobre a possibilidade de ele fazer uma reelaboração do Antigo Testamento, Marcos e Mateus, né, em função dos objetivos teológicos. O resultado seria um relato teológico com pouco conteúdo histórico, né? E aí nisso, deixa eu ver aqui, nos quais vai abundar os conteúdos legendários trabalhados com técnicas históricas, especialmente o arco promessa cumprimento da historiografia deuteronomista. Postura semelhante, mas com uma visão mais positiva em relação à historicidade, mantém outros autores aqui também. Embora há uma outra linha que dá atenção especialmente à literatura helenista e acredita encontrar em Atos dos Apóstolos algumas outras perspectivas, né? Como, digamos, tem aqueles que sustentam ambas influências, seja uma influência judaica, seja uma influência helenística. Quanto ao gênero literário efetivo à luz da literatura grega, pode-se propor especialmente três. Pode ser uma monografia histórica, que é a classificação mais verossímil e a mais admitida, ou uma biografia, né, e uma novela, que são menos prováveis. Biografia é menos provável, por quê? Porque o Evangelho de Lucas não tem como proposta falar sobre a vida de Jesus como quem escreve sobre o Silvio Santos. A ideia é falar sobre a salvação, sobre a história da salvação, né? E em relação à novela, ficaria complicado, por quê? Porque há historiadores que falam sobre o Jesus que andou ali na Palestina, né? Tudo bem que judeus podem não acreditar na divindade de Jesus, mas não negam a sua existência. E aí, por exemplo, tem aqueles autores que destacam o gênero apologia, fundamentados em características apologéticas reais da obra, especialmente Atos dos Apóstolos. Finalmente, outros, aplicando técnicas estruturalistas, explicam a dupla obra como relato de um profeta e do seu povo. Então, a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre a historicidade dos Atos dos Apóstolos. Tá bom? Valeu.